através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Diretamente aqui do Templo de Salomão, nós enviamos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo para você, para sua família, para os seus negócios, para sua casa, para o seu trabalho, para a sua vida. Ainda que você esteja num presídio, ainda que você esteja dentro de uma masmorra, gemendo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, seja livre, minha amiga e amigo ouvinte. Seja livre dessa maldição que tem atormentado a sua vida. Porque esta é a vontade de Deus, que você seja livre para que você possa reconhecê-lo como Senhor da sua vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Jesus disse o seguinte: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Repito, Jesus disse: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Quer dizer, em outras palavras, Jesus está dizendo: não se deixe levar pela avareza de jeito nenhum, de forma alguma. Porque, com certeza, a vida de um ser humano não consiste na abundância de dinheiro que ele tem. A vida do ser humano não consiste na abundância de bens que ele possui. E ele, ainda completando esse pensamento, conta uma parábola e diz assim: o campo de um homem rico, produziu com abundância. E pensava consigo mesmo: que farei? Pois eu não tenho onde recolher os meus frutos. Então disse: farei isto. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então, olha só o perigo. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Assim é o que guarda para si mesmo e não é rico para com Deus. E a pergunta que se faz, a pergunta que não quer calar é esta: o que significa ser rico para com Deus? O que significa ser rico para com Deus, Bispo Márcio? Eu acredito que a pessoa ser rica, ela priorizar a vida eterna e ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Pois é, eu creio que a pessoa ser rica para com Deus é ela priorizar o seu relacionamento com o Espírito de Deus.
Essa é a pessoa rica para com Deus. Porque às vezes a pessoa é rica para com as outras pessoas. Nós temos pessoas nesse mundo que têm todo o dinheiro do mundo. Tem dinheiro que não acaba mais. E mesmo assim, em relação aos outros, ela é muito rica. Mas em relação ao Senhor Deus, o Altíssimo, ela é pobre, ela é miserável, ela é mendiga. Por quê? Porque ela deixa a sua comunhão com Deus para último lugar. Ela despreza a misericórdia do Altíssimo. E isso é o que a faz pobre, miserável, diante do Altíssimo. Minha amiga, meu amigo, você que está me ouvindo nesse momento, avalie a sua vida. Talvez você seja pobre em relação às outras pessoas, você seja uma pessoa muito pobre e também seja pobre em relação a Deus. Não é só o que tem dinheiro que pode ser rico para com os outros e, ao mesmo tempo, pobre para com Deus. Não. Às vezes a pessoa é pobre para com as outras pessoas e é pobre para com Deus também. Há outras que são pobres em relação a outras pessoas, mas são ricas em relação a Deus. Por quê? Porque são pessoas que não são avarentas. Pessoas não avarentas. Pessoas que têm o coração aberto. Pessoas que estão dispostas, disponíveis. Pessoas que não têm o coração nas coisas materiais. Em nada, em nada. Seu coração, primeiramente, está no Senhor, no Salvador, aquele que deu a vida por ele ou por ela. Então, quando nós priorizamos o nosso relacionamento com o Altíssimo, o Eterno, então nós estamos sendo ricos para com Deus. Se nós não o colocamos em primeiro lugar em nossas vidas, então nós estaremos sendo pobres para com Deus. E aí está a razão dos dízimos. Os dízimos mostram que a pessoa, a própria pessoa é o próprio dízimo. Ela prova com os seus dízimos que a vida dela, que na vida dela está em primeiro lugar o Deus, o Senhor dos Exércitos, o Altíssimo. Então essa pessoa é rica para com Deus. Porém, se ela não prioriza a sua salvação, seu relacionamento com Deus, se ela não prioriza, acima de tudo, se os seus pensamentos não estão ocupados permanentemente em relação ao Senhor, o Altíssimo, então é porque ela é pobre para com Deus. Mas se ela vive com seus pensamentos ligados aos pensamentos de Deus, então ela se torna rica em relação ao Senhor. E a bem da verdade, quantas pessoas que pelo fato de serem avarentas e apegadas aos bens materiais, apegadas ao dinheiro acima de tudo, elas têm dificuldade de ter esse relacionamento com Deus. A conquista material, os bens materiais, impede você de estreitar a sua comunhão com Deus. E enquanto não houver uma obra do Espírito Santo em você, você não vai priorizar esse relacionamento, você não vai priorizar essa comunhão. Tanto é que uma das coisas que mais algumas pessoas criticam em relação a Deus é o fato de dar. Ah, mas eu tenho que dar o meu dízimo, eu tenho que dar a minha oferta.
Ou seja, receber, a pessoa está pronta, mas abrir mão para Deus, nem sempre. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, o segredo de você ser rico para com Deus, é você priorizá-lo acima de todas as coisas na sua vida. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Primeiro do que sua mãe, do que seu pai, do que seus filhos, do que a sua mulher, do seu marido, do que a sua família. Primeiro de que tudo. Quando você prioriza o Altíssimo na sua vida, então você fez a escolha certa. Você fez a escolha certa. E é óbvio que Deus vai honrá-lo. Conheces meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho e minha história. Do mundo me afastei e a vida te entreguei, e foi a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria, e em meio à solidão eu vi que a tua mão no meio da aflição me conduzia. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria, e em meio à solidão eu vi que a tua mão no meio da aflição me conduzia. Se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Pois é, agora eu quero que você ouça pessoas que vieram aqui no Templo de Salomão. Você vai ver qual foi a impressão que elas tiveram logo após a saída do Templo do Salomão. Você vai ouvir a expressão delas, vai sentir o que aconteceu com elas aqui no Templo de Salomão. Na semana, uns dias antes, apareceu um caroço, né, no meu pescoço, mas o mesmo tamanho de uma azeitona. E um dia antes eu estava vendo os testemunhos, né, que estavam passando na TV, e olhei ali e pensei comigo, falei, qual é a diferença do Deus deles pro meu? Falei, nenhuma. Então eu fiz um voto com Deus, fui curada. Antes de eu vir ao templo,
eu estava passando por uma situação muito difícil. Eu estava com a depressão, com os problemas que eu tinha tido na minha família, né, na minha casa. Então, muita coisa. Eu estava tomando remédio. Então, eu estava muito ruim mesmo. Eu achava que eu não ia conseguir chegar até aqui. Assim, desanimada, né? Desanimada de tudo, porque eu não tinha vontade para nada, não tinha vontade de levantar, não tinha vontade de fazer nada, vontade só chorando. Então tudo me abatia, tudo que eu ouvia me abatia, então eu estava muito doente. Quando eu cheguei, que eu entrei, né, que eu comecei a participar, que eu ouvi aquilo ali, não tem palavras, porque eu saí daqui outra pessoa, eu saí renovada. Hoje eu não dependo de mais nada, eu não tomo mais nada. Hoje eu durmo bem, até perco a hora se deixar. Durmo bem, tenho paz, sou feliz, não preciso de mais nada disso. Deus me libertou aqui nesse lugar. Hoje eu sou outra pessoa, hoje eu tenho paz, hoje eu sou feliz, a minha vida está transformada, eu tenho outra vida, não tenho palavras para falar. Antes de eu estar vindo aqui no templo, né, eu gerencio uma empresa e as coisas estavam muito difíceis lá, não estava sendo atingido o esperado, né, as metas, estava bem complicado. Aí eu vim ao templo. No dia seguinte que eu vim ao templo, eu cheguei lá e determinei que tudo que eu tinha recebido aqui no templo, quando eu chegasse lá ia haver uma mudança. E aí foram passando os dias e as coisas foram andando. Até algumas semanas atrás foram fechados vários contratos, né? E agora as coisas estão fluindo bem, tá tudo andando normal, até mais do que a gente esperava, né? Porque aconteceu algumas coisas que a gente nem esperava e agora tá indo tudo bem. Sem contar que quando eu vim ao templo, eu tive paz, né, alegria, eu saí daqui muito feliz, muito contente, e eu tenho certeza que todas as pessoas que pisarem o pé aqui no templo, elas vão sair transformadas. Jesus disse também assim: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Quando a pessoa tem o seu corpo aceso, que significa que é simbolizado pela menorá ou pelo candelabro, então ela tem a sua fé avivada. Mas para que a sua vida esteja acesa, minha amiga e meu amigo, para que o seu corpo seja o candelabro aceso, precisa do azeite, precisa do óleo. E o óleo é o Espírito Santo. Hoje à noite, às 20h, nós teremos a reunião que vai fazer a diferença na sua vida. O Bispo Márcio vai estar aqui atendendo as pessoas, orando e orientando no sentido de que elas venham saber como receber tudo aquilo que Deus tem prometido. Você tem um caroço, você tem uma enfermidade incurável, você tem um mal espiritual, você tem um medo, você vive atormentada por um espírito maligno, você vive uma vida fracassada, arruinada mesmo. Você tem um vazio enorme dentro do seu peito. Então, nessa reunião da noite, hoje, às 20h, aqui no Templo de Salomão, a qual você não precisa se preocupar em pegar uma credencial em outra igreja universal. Você pode vir direto e pegar a credencial aqui mesmo no templo antes de você entrar. Claro, você vai ter que chegar um pouco antes do horário, que é 8h. Você deve chegar por volta de 7h, mais tardar 7h30, não é, Márcio? Isso mesmo, nós estaremos num plantão de atendimento a partir das 18h30, tá? Falando da reunião das 20h. Você deve chegar no mais tardar às 7h30, vai entrar direto, chegou na porta, você vai pegar sua credencial ali provisória
entra no templo, participa às 8 da noite e nós estaremos no número de 7 ministrando a sua libertação, a sua cura, a sua transformação, a mudança que você quer e ministrando o Espírito de Deus sobre a sua vida. Aqui no Templo de Salomão, nessa sexta-feira, às 8 da noite, na Avenida Celso Garcia, no número 605. Agora é importante repetir. Se você quiser um atendimento, você deve chegar 6h30. Você vai estar já atendendo. Não vou só você, mas outros pastores, bispos também. Isso. Nós temos uma equipe pronta. A partir das 18h30, nós estaremos na entrada principal do Templo de Salomão, atendendo as pessoas. E ao término da reunião, por volta de 9h30, nós voltaremos na entrada principal e estaremos atendendo até a última pessoa. Muito bem, então hoje você pode não apenas participar da reunião aqui no Templo de Salomão, mas também receber o atendimento dos bispos, pastores, que estarão disponíveis para você, e você não tem que nem marcar a hora. Você pode vir para o templo se você tem uma dúvida, você tem alguma coisa para falar com o bispo, com o pastor, então você pode vir para ser atendido antes ou depois da reunião. Agora, para participar da reunião, você tem que estar dentro do salão até 7:55, porque 7:55 os portões do templo fecharão e só poderão estar ou adentrar ao templo as pessoas que estiverem dentro na esplanada, as pessoas que estiverem ali nas imediações da esplanada. Aí você pode participar, que começa às 8 em ponto, aqui no Templo de Salomão. Há um doce espírito aqui, já posso sentir o seu poder. Agora vamos ver o que o Espírito de Deus tem feito dentro de nós. Veja testemunhos de pessoas que antes estavam vazias e depois receberam o Espírito do Deus Altíssimo. O que aconteceu na vida delas? Eu era uma pessoa muito nervosa, muito angustiada, cheia de ódio no meu coração, depressiva. Vim de uma família totalmente conturbada, meus pais brigavam muito entre eles. Então eu tinha ódio de tudo e de todos. E eu queria descontar isso nas pessoas, nas coisas, no mundo. Então eu tinha vários planos de carreira, sabe? Vários objetivos, só que nada concluía porque eu não acreditava em mim mesma. Eu vivia frustrada, triste, tinha muito ódio, facilmente eu era uma pessoa que explodia, muito explosiva com tudo, impaciente, não dormia direito, tinha insônia. E assim, eu vivi durante um período, conheci uma pessoa, casei com ela, sabe? Foi onde eu comecei, o meu sofrimento começou a dobrar. Aí eu comecei, sabe, ter muitas brigas com ele, ter um relacionamento totalmente conturbado, com traição, desconfiança. Aí foi onde eu tive um filho. Nessa gravidez, todo esse estágio de depressão, de nervosismo, eles aumentaram. Aí meu bebê nasceu, aí eu comecei a entrar em depressão. Aí nessa depressão eu queria me matar. Todas as noites eu ia dormir, não conseguia dormir e eu comecei a querer me matar. Comecei a pensar como que eu iria me matar. Tomar remédio, pegar uma faca, cortar os pulsos. Eu comecei a planejar a forma de eu me matar e matar o meu filho. Eu ia trabalhar, não conseguia achar o caminho do meu trabalho, porque a minha mente ela estava conturbada 24 horas, dia e noite. Aí uma vizinha falou sobre a Igreja Universal para mim. Aí na igreja eu ouvi falar do Espírito Santo, que o Espírito Santo ia trazer para mim paz. E eu não queria mais nada na minha vida, eu queria paz, eu queria poder dormir. Uma coisa tão simples, mas tão preciosa. E eu busquei o Espírito Santo, busquei. Eu queria informações para saber como buscar, onde que eu ia encontrar, como que eu ia encontrar esse Espírito. Tudo que era ensinado na igreja eu fazia,
com toda a minha força. E eu encontrei. O dia que eu recebi foi em cima do altar. Foi a coisa mais preciosa em toda a minha vida. Todos esses anos de vida não existiu dia nenhum mais marcante, mais precioso como o recebimento do Espírito Santo, o dia que ele se apossou de mim. A partir daquele dia, eu tive dentro de mim uma força muito grande. E eu já conseguia dormir, até com o meu filho, que eu tratava meu filho mal, que eu não tinha amor para dar para ele. Eu passei a dar amor e ele já começou a dormir em paz também. Então essa alegria, essa paz, ela se refletiu também em outras áreas da minha vida, foi desenvolvendo. A minha vida financeira, que não desenvolvia, começou a desenvolver. Então ali para mim foi uma grande dádiva de Deus, era tudo que eu precisava. Eu passei a me amar, porque eu me odiava, eu me sentia um lixo. Eu passei a me amar, me sentir segura, acreditar em mim mesma, a saber que Deus está dentro de mim, que tudo eu posso dentro, porque o Espírito Santo ele estava dentro de mim. Tive muitos problemas familiares. Eu tinha uma tristeza muito grande, uma revolta, aliás, no meu coração, pelo abandono do meu pai, né? Ele abandonou a gente quando a gente era muito pequena e a gente teve que lidar com isso, vendo o sofrimento da minha mãe. E eu cresci com uma revolta muito grande no meu coração por causa disso. Eu tinha uma tristeza muito grande. Isso gerou uma mágoa muito forte dentro de mim, que aos meus 11 anos de idade, eu me envolvi com amizades, né? E conheci as drogas. Aí foi meu fundo de poço, né? Nas drogas, onde eu sofri bastante, porque eu era dependente mesmo. E eu vivia assim, usando drogas o tempo inteiro, eu ficava semanas fora de casa. E eu trouxe muitos problemas também para minha família, né? Para minha mãe, porque atitudes desesperadas minha mãe já tomou comigo. Como às vezes a gente assiste na televisão, mães desesperadas que chegam até a acorrentar os seus filhos por causa das drogas. E eu sofri isso em casa, né? Eu já fui presa por correntes em casa pela minha mãe, tamanho desespero dela por me ver livre daquilo ali, eu com medo de que eu perdesse a minha vida por aquilo ali, né? Porque além de usar, eu também me envolvi com pessoas do meio, né? Onde eu sofri muito na minha vida sentimental, eu fui muito humilhada, eu tinha uma dor muito grande no meu coração, eu queria ser amada por uma pessoa, mas eu só era desprezada. E eu pensava, sim, me livrar das drogas, eu queria me livrar, mas eu não conseguia, né? Eu fiz de tudo para me livrar. Minha mãe, até uma ocasião que minha mãe me tirou de um estado, a gente morava em um estado, me mandou para outro lugar para ver se eu me livrava das drogas. Mas eu não conseguia, porque tinha uma revolta, um desejo de preencher meu coração. E eu preenchia assim, a maneira que eu encontrava era nos vícios, né? Mas quando passava o efeito das drogas, eu me via no fundo do poço, mais triste ainda, mais depressiva ainda. E eu tinha desejo de suicídio. Eu tentei suicídio por várias vezes, tomando remédios e me jogar debaixo de veículos. Eu já tentei, porque a droga ela acabou com a minha vida. Ela me destruiu como pessoa. Eu não acreditava mais em mim mesma. Até que um dia eu fui convidada a participar de uma reunião no Cenáculo da Fé, onde eu ouvi falar que o Espírito Santo poderia fazer essa transformação que eu esperava, trazer para mim essa paz que eu buscava, mas não havia encontrado ainda. E aí eu comecei a vir e buscar. Eu tinha uma sede dentro de mim de ser diferente. Eu queria ser diferente, eu não queria mais ser aquela pessoa, eu queria ser feliz. Até que um dia aconteceu um milagre e eu recebi o Espírito Santo em mim, a transformação. E nesse dia, eu me lembro, foi maravilhoso. Eu me senti a pessoa mais feliz do mundo. Ele realmente se apossou da minha vida, se apossou dos momentos, das minhas atitudes como pessoa, mudou o meu caráter, mudou minha maneira de pensar. Todos aqueles problemas que eu vivia, de tristeza, de revolta, de mágoa, eu fui conseguindo resolver aquilo, né? Eu fui me transformando como pessoa, consegui perdoar,
consegui ser uma pessoa feliz, consegui ter uma família feliz. A minha vida sentimental hoje é uma vida feliz, né? Hoje eu sou casada, muito bem casada. Inclusive, essa semana eu fiz 10 anos de casada, de um casamento totalmente feliz, né? Era também um dos meus maiores sonhos, que o Espírito Santo me proporcionou isso. Tamanha transformação que ele fez em mim. Hoje eu posso dizer que o Espírito Santo realmente me transformou. Santo Espírito de Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo, você verificou com esse testemunho, com esses testemunhos, que tem jeito a sua vida, há solução para qualquer que seja a sua dor, o seu problema, o seu dilema, há solução. Agora, é preciso que você tenha disposição para buscar o Espírito de Deus. Porque ele não vem de acordo com a necessidade das pessoas. Ele vem de acordo com a busca das pessoas. Se você vê, o mundo inteiro está um caos. Tem gente morrendo, sofrendo por toda a terra. Mas o Espírito Santo só vem sobre aqueles que o buscam. É como ele mesmo disse: eu amo os que me amam. Em outras palavras, eu não amo todo mundo. Eu amo os que me amam, os que me procuram, me acham. Então é por isso que nós reservamos essa madrugada de sábado, às 3 horas da manhã, para aqueles que querem, que estão dispostos a pagar o preço, que querem realmente o Espírito do Altíssimo. Então, logo mais, às 3 horas da manhã, nós estaremos aqui no Templo de Salomão, na primeira vigília. Nós teremos 3 vigílias consecutivas. Essa vai ser a primeira. Na semana que vem nós vamos ter a segunda. E depois mais uma. Então nós teremos 3 vigílias representando Pai, Filho e o Espírito Santo aqui no Templo de Salomão. E somente para as pessoas dispostas. Essa vigília não é para obreiras, obreiros ou para as pessoas que já têm o Espírito Santo. Ah, eu já tenho o Espírito Santo, mas eu vou lá. Não, não é para você. Essa vigília é para as pessoas que estão vazias e que querem o Espírito de Deus, que realmente querem entregar os seus corpos, suas vidas, para que o Espírito do Altíssimo venha fazer morada dentro delas. Então, você diz assim, mas eu queria chegar aí antes das 3 da manhã, mas eu não tenho condução para ir. Eu dependo de ônibus, eu dependo de condução. O Bispo Márcio vai falar com você como você deve fazer para participar dessa vigília hoje, às 3 horas da madrugada. Nós reservamos o Salão do Brás para receber todas as pessoas que virão para essa vigília, e a sua última condução é 11 da noite ou meia-noite, enfim. Você vai chegar, vai aguardar no Salão do Brás, e quando abrir o templo, as portas do templo, você se dirige então para cá com a sua família e participa da vigília. Isso significa que você pode chegar a qualquer horário. Você pode chegar 9 da noite, 10 da noite, 11 da noite, meia-noite. Não faz diferença. Você vai ter a igreja da Celso Garcia 499, que é bem ao lado do templo, à sua disposição para você aguardar em paz, e depois, por volta de 1 da manhã, nós estaremos abrindo as portas do templo para que você possa já se preparar para a vigília. Isso, mas, por exemplo, a pessoa que tem criança. Ah, eu tenho criança, como é que eu vou deixar minha criança? Bem, eu não sei se vamos ter professores para cuidar das crianças. A escolinha estará funcionando normalmente. Ah, sim. Tanto no Brás como aqui no templo. Sim. Então a pessoa pode vir e trazer sua criança, mas deixar lá no lugar reservado para crianças, não é isso? Para a escolinha. Na escolinha. Porque no templo só entra o adulto.
Até porque 3 horas da madrugada, você há de convir que não é lugar para criança participar, não é isso? Bom seria se nem trouxesse criança, né? Isso seria o ideal, para não trazer, para não ficar preocupado, não ficar pensando na criança. Então, você que quer receber o Espírito de Deus, você tem que pagar o preço, você tem que sacrificar, você tem que dar de si, você tem que abrir mão daquilo que você gosta. Por exemplo, uma noite de sono é uma noite agradabilíssima. Por exemplo, eu, Bispo Macedo, eu estarei aqui. Eu já recebi o Espírito Santo, mas eu estarei aqui por você, minha amiga e meu amigo. Eu estarei perdendo minha noite de sono por você. Aliás, não somente eu, mas os demais, você também estará? Também. Então, nós estaremos perdendo a nossa noite de sono, abrindo mão da nossa noite de sono para interceder a Deus por você. Agora, esse sacrifício que nós vamos fazer por você é porque nós queremos que você tenha, no mínimo, o mesmo espírito que nós temos, para que você possa ver a diferença entre o ter e o não ter o Espírito de Deus. Então, nesta madrugada, nós estaremos aqui, a partir das 3 em ponto. A reunião vai começar, a vigília vai começar às 3 em ponto. Então, você vai se dirigir para o Brás, ficar lá até 1h, 1h30 da manhã, e depois você pode vir para cá, que as portas do templo vão abrir por volta de 1h, né? 1h da manhã. Elas vão ficar abertas até às 5 para as 3 da manhã, da madrugada. Depois, então, nós fechamos as portas e vamos buscar, vamos nos entregar, vamos mergulhar no oceano do Espírito. Há um doce Espírito aqui, já posso sentir. Então, vamos ouvir mais um testemunho de uma pessoa que foi visitada pelo Espírito de Deus. Eu sempre fui muito infeliz na minha vida sentimental. Eu procurava, eu tinha um vazio, né, na realidade, dentro de mim. Então eu procurava preencher, assim, saindo, ficando, né, como todo mundo diz, ficando com um, com o outro. E nessa ânsia de tentar preencher, eu acabei me envolvendo com uma pessoa e a gente foi morar junto. Eu achava que ele ia me completar, ele ia me dar tudo o que eu precisava dentro de mim, a paz que eu buscava, o amor que eu precisava, o companheirismo, mas nada disso eu encontrei. A gente sofreu muito, ele chegou a me trair, ele se envolveu com drogas. Então eu passei muitas noites sozinha, eu chorava muito, aquele problema me sufocava demais. Eu saía do meu trabalho, quando eu estava subindo a rua de casa, eu ficava pensando, meu Deus, que cena que eu vou ver hoje? Porque eu assisti muitas vezes o meu marido tentando se matar, ele tentou se esfaquear, ele foi parar no hospital, ficou na UTI. Eu grávida, nessa época eu estava grávida, ele tentou enforcamento também. Então era muita angústia, era muito medo que eu vivia, eram cenas assustadoras que eu jamais pensei em viver. E eu já conhecia, na realidade, o trabalho da Igreja Universal. Eu conheci quando eu tinha uns 16 para 17 anos, frequentei durante um tempo, durante um ano mais ou menos, através do convite da minha mãe, só que eu saí. E aí, diante de tanto medo, de tanta angústia, de tanto choro, de tanto sofrimento, eu lembrei da igreja, lembrei dos convites da minha mãe, lembrei das vezes que eu ouvia falar do Espírito Santo, que eu poderia conseguir força através dele. Então eu comecei a buscar o Espírito Santo. Eu ia trabalhar, eu me lembro que no caminho do trabalho eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu faço para te conhecer? Como é que eu faço para receber? Todo mundo fala que tem o Espírito Santo, que pode, que vai vencer. Então, como é que eu faço, meu Deus? Eu lembro que eu orava muito, eu pedia muito para Deus, eu implorava porque eu precisava de uma saída. Eu precisava ser preenchida, porque minha vida já estava um terror, assim. Era um verdadeiro filme de terror.
Então foi quando num dia eu estava me sentindo um caco, quebrada, que eu entrei e falei, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma saída, eu preciso do Espírito Santo. E aí foi quando eu recebi o Espírito Santo, foi quando eu recebi força. A partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, eu saí diferente. A pessoa que chorava levantou a cabeça, parou de chorar. A pessoa que tinha medo de voltar para casa levantou a cabeça e falou, agora eu vou enfrentar os problemas. Eu recebi uma força que eu não tenho como descrever essa força que eu recebi. Então eu recebi certeza, eu recebi paz. O meu marido, ele viu a diferença, porque eu tive sabedoria. Ele chegava em casa, aliás, das madrugadas, eu já não ia mais para cima dele. Eu ia, sim, para cima para abraçá-lo, para beijar, para dizer, olha, você vai conseguir, olha, é possível, olha, a gente vai vencer isso. Ele até, muitas vezes, ele falou, você é louca, vai embora, você é muito louca, como pode? Olha meu estado, eu tô sujo. Por que você está me abraçando? Eu falei, porque eu sei que a gente vai conseguir. Eu não tô vendo isso agora, mas eu sei que a gente vai conseguir. E aí foi a partir disso que ele também começou a ir para a Igreja Universal comigo, e a gente uniu a nossa fé, e o meu marido, ele recebeu o Espírito Santo também. Hoje a nossa casa tem alegria. Hoje a gente tem prazer em ficar juntos, assim, porque antes a gente brigava muito. Hoje não, a gente tem prazer de fazer tudo junto. A gente tem amor, a gente tem cumplicidade, a gente é companheiro um do outro. Hoje é tudo de bom. Hoje a gente é feliz de verdade. Hoje, depois que eu recebi o Espírito Santo, que o meu marido recebeu o Espírito Santo, a nossa vida transformou. Sopra, Santo Espírito de Deus. Entre nós. A indisposição, ela tem sido a causa da derrota e do fracasso na vida de muitas pessoas. Por isso que você vê tanta gente que tenta ir para frente, ela até fala que quer ir para frente, mas ela não sai do lugar. Eu quero fazer um convite para você que a vida está mal, você está destruído, humanamente falando. Você olha de um lado, do outro, você não vê saída. Nós estaremos fazendo um trabalho forte na fé nessa sexta-feira. Logo mais às 8 da noite e junto com mais 6, no número de 7, nós vamos ministrar o milagre na sua vida, na sua família, no seu casamento, a cura que você precisa, a transformação que você deseja. Se você quiser, aqui no Templo de Salomão, lembrando que nós estaremos atendendo já 1h30 antes, a partir das 18h30, eu mais uma equipe que estará ali e vamos ajudar você. 7:55 nós estaremos fechando as portas do templo. Você deve chegar o quanto antes e participar daquela reunião que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Na Celso Garcia, no número 605, no Templo de Salomão, Zona Leste de São Paulo. Já posso sentir o seu poder. Graças a Deus. Minha amiga e meu amigo ouvinte, talvez você não saiba uma coisa. Eu sei que muitas pessoas nos têm ajudado, nos auxiliado na programação do rádio, por todo o mundo, rádio, internet e até mesmo na televisão. São os meus auxiliares. E, ainda que você não saiba, ou se você já esqueceu, eu quero lembrá-la ou lembrá-lo que todas as noites, nunca o esqueci e jamais vou esquecer. Todas as noites eu tenho orado e pedido a Deus pelos meus auxiliares do rádio, para que Deus os abençoe economicamente, para que Deus venha abrir-lhes portas, dar oportunidade para eles. Eu faço isso porque eu me comprometi com os auxiliares, os meus auxiliares do rádio, para orar por eles incessantemente. Portanto, você que tem cooperado, que tem ajudado mensalmente com uma importância,
para a programação do rádio, para o trabalho missionário através do rádio e da televisão, você deve saber que eu tenho orado por você. Eu não esqueci. Eu não esqueci e não vou esquecer de continuar orando por você. E por essa razão, nós temos testemunhos de pessoas abençoadas por isso. Vamos ouvir. A minha infância foi uma infância muito difícil. Meu pai e minha mãe, eles brigavam muito. Mesmo eu sendo filha única, eu passei muitas humilhações, passei muitos problemas. A minha mãe, ela era dona de casa e meu pai, ele bebia muito. Então, o dinheiro todo que ele trabalhava era gasto nos bares, nas bebidas. Então, a gente tinha muita dificuldade, até para pagar a escola, para fazer compras. Então, foi uma vida de muita humilhação. Então, nós morávamos numa casa. Só que a minha avó vendeu essa casa que nós morávamos com a gente praticamente dentro da casa. Então, a gente se viu numa situação muito difícil, porque a família do meu pai achou que a minha mãe separou do meu pai e achou que a gente também tinha que se separar. Então, acabou que a minha mãe, ficamos eu e minha mãe dentro dessa casa e eles venderam a casa com a gente dentro. Então, nós fomos morar de aluguel, fomos pagar aluguel. Só que sem a ajuda da família. A família desistiu de ajudar a gente, então a luta foi muito grande também, mais dificuldades que nós passamos. E até que a gente foi despejado, que a gente não tinha condições, mesmo que eu trabalhava numa lanchonete, então não tinha condições de pagar um aluguel, de arcar com as despesas da casa. Tanto é que eu fui morar no morro, não tinha mais saída, a gente foi morar no morro. Então foi uma situação muito difícil que nós enfrentamos financeiramente falando. Foi nessa época que minha mãe conheceu a Universal e através dos propósitos, vivendo a fé, a minha mãe se tornou auxiliar do Bispo Macedo. E a partir daí, graças a Deus, a minha mãe teve condições, através de uma herança que a gente recebeu, a gente conseguiu comprar um apartamento, que hoje é esse apartamento onde a gente mora, e nós temos também outra renda de outro apartamento que nós temos. É graças a nós confiarmos e termos sido auxiliar do Bispo Macedo, porque antes de eu ser auxiliar, minha mãe já foi auxiliar do Bispo também. Hoje a gente vive bem, hoje a gente come onde a gente quiser, hoje a gente tem uma vida transformada. Hoje eu sou professora, trabalho numa escola e graças a Deus tudo isso é por ter sido auxiliar do Bispo Macedo. Minha vida estava totalmente destruída, porque eu estava muito doente, eu fumava muito, eu me tornei uma alcoólatra, eu tomava calmante de tarja preta, eu tinha dor de cabeça constante, ia ao médico e o médico não descobria o que eu tinha, parecia montes de caroços na minha cabeça, eu me sentia assim que eu estava ficando louca. E fui em vários especialistas e eles não descobriram o que eu tinha. Gastávamos remédios assim caríssimo por causa dessa dor de cabeça. E eu era muito nervosa. Tentei suicídio 3 vezes, tomando remédio, me jogando na frente de um carro. E essa minha condição de doença acabou afetando o meu casamento. Meu marido chegou até a ter amante, porque eu vivia mais deitada, porque eu estava sempre alcoolizada, né? Estava sempre bêbada, ainda tomando remédio fortíssimo. Foi assim que eu cheguei na Universal. E ouvi falar de ser colaboradora do Bispo Macedo. E eu queria saber o que era isso. Depois que eu passei a ser auxiliar do Bispo Macedo, tudo foi mudando. Eu já não tinha mais as dores de cabeça, eu já não fumava mais, eu não bebia mais, não tinha mais desejo de suicídio, eu queria mais era viver. E eu tinha um sonho de ser dona do meu próprio negócio, mesmo eu tendo uma vida financeira estável, né? Eu queria ser dona do meu próprio negócio. Pensei em restaurante, pensei em várias coisas, mas Deus me deu uma luz e eu abri uma loja de cesta de café da manhã. Só que 1 ano depois veio a segunda loja de cesta de café da manhã. E também tem uma loja virtual.
E foi acontecendo. Hoje eu não bebo mais, eu não fumo, meu casamento é muito feliz, meu marido é meu companheiro, ele me ajuda na loja, ele não tem mais amante. As minhas filhas são felizes com a mãe que tem, porque era um verdadeiro inferno. Eu vivia mais chorando do que feliz. Hoje eu sou feliz, hoje eu quero viver. Já fui para os Estados Unidos 3 vezes, já fui para Israel. Hoje a minha casa é a casa dos meus sonhos. Tenho carro, hoje eu tenho uma vida feliz, confortável. Isso aconteceu depois que eu me passei a ser uma auxiliadora do Bispo Macedo. Pois é, minha amiga, meu amigo, isso acontece porque Deus responde às nossas orações, não é, Márcio? Deus atende. A gente toda noite eu insisto com ele, toda noite. Eu não parei, não. E essas pessoas que são auxiliares, elas não têm ideia nem noção do quanto que elas ajudam as pessoas sofridas e necessitadas. Tem até um versículo em Gálatas, bispo, que fala assim: toda pessoa colhe o que plantou. Quem planta egoísmo, ignorando a necessidade dos outros e a Deus, colherá o mal. O resultado da sua vida será frutos inúteis. Mas aquele que planta conforme Deus, permitindo que o Espírito faça a obra do crescimento, terá uma colheita da verdadeira vida, a vida eterna. Beleza. Onde está escrito isso, Tiago? Gálatas, ou Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Quer dizer, a pessoa, ela planta para que haja o crescimento da obra e o resultado virá na vida dela. E também há aquele versículo que diz que aquele que planta no altar, também do altar se alimente, não é isso? Tira o seu sustento. Tira o seu sustento. Aquele que semeia no altar, do altar tira o seu sustento. Muito legal. Então, minha amiga, meu amigo, se você quiser ser também nosso auxiliar, você deve pegar um carnezinho, né? Como é que é isso aí? Em todas as igrejas Universal do Reino de Deus, nós temos um carnezinho de auxiliares. Você pode pegar tanto do ano todo, né? São 12 folhas, como ela pode pegar individual e todo mês ela poder ajudar. Quer dizer que a pessoa pode fazer isso mensalmente e coloca o quê? O que ela escreve ali no boleto? Ela preenche com os dados dela, o nome completo, a Igreja Universal do Reino de Deus, tem que estar bem especificado isso. E normalmente atrás, no rascunho do boleto, nós orientamos as pessoas, depois que ela faz o depósito, enfim, ela trazer com o nome da família que nós temos orado também. Mas o depósito é feito aonde? É feito no banco, em qualquer agência bancária recebe o depósito no nosso boleto bancário. Qualquer agência bancária? Qualquer agência bancária. Ela preenche direitinho com o valor e quando ela fizer o depósito, isso é importante, você deve já no caixa, na hora, conferir ali o nome que vai estar autenticado. A Igreja Universal do Reino de Deus. E o valor também, se é o que ela está depositando, não é isso? Exatamente. Normalmente, antes do nome Igreja Universal, já tem o valor que é o depósito que ela fez. Então, o valor e o nome da igreja. Pois é, mas a autenticação mecânica é importante a pessoa ver. Conferir na hora que ela fizer o depósito. Porque às vezes a pessoa faz um depósito de R$100 e eles registram R$10. Ela tem que ficar atenta a isso. E conferir o nome da igreja, porque às vezes acontece de ter um outro nome, ou sair o nome de outro lugar, e ela deve ficar de olho nisso. E reclamar na hora, se tiver algum erro. Então, você pode pegar o carnê em qualquer Igreja Universal do Reino de Deus e mensalmente ficar ajudando. Né? Todo mês você pode ajudar no princípio do mês, no meio do mês, no final do mês. Você não tem exatamente um dia. E se por acaso passar o mês e você depositar no mês seguinte, não tem problema. Você não vai pagar nada, não vai pagar juros, não vai pagar nada. É uma coisa espontânea. É um voto que as pessoas fazem com Deus, não conosco, mas com Deus. E, naturalmente, ela vai ter que fazer isso no banco para poder ficar oficializado e, obviamente, chegar no altar do Altíssimo. Então, minha amiga, meu amigo, eu queria também frisar uma coisa. Amanhã, ou melhor, no domingo,
nós teremos aquelas 2 reuniões aqui no templo, às 10 horas da manhã e também às 6 horas da tarde, ao cair da tarde. Diz a Bíblia que ao cair da tarde trouxeram ao Senhor muitos enfermos, necessitados, oprimidos, e o Senhor, com a palavra, os livrava. E é exatamente isso que nós estaremos fazendo. Nós estaremos orando, ministrando a palavra profética para curar os enfermos, as pessoas necessitadas. Domingo, às 18 horas. Se você quiser, você é muito bem-vindo neste domingo, às 10 horas da manhã e às 10 horas da manhã, a reunião do Espírito Santo. E às 18 horas, a reunião para as pessoas que querem um favor de Deus. Neste domingo, às 18 horas. Você é o nosso convidado aqui no Templo de Salomão. E você que deseja trazer seus amigos, conhecidos, entes queridos, aqui no templo você já pega a credencial para entrar. Agora, se você vai participar da reunião das 10 horas, você tem que chegar no mais tardar. Por exemplo, você vem de carro, então o estacionamento fica um pouco distante às vezes. O estacionamento aqui é limitado. Então você tem que guardar o carro um pouquinho mais longe, não é? Então, é melhor você chegar às 9 horas. Porque se você chegar 10 para as 10 e for guardar o carro no estacionamento para chegar aqui, não vai dar tempo, você vai ficar do lado de fora. Aí você vai ter que participar da reunião que será lá no Brás. No Brás. E a pessoa tem que calcular não apenas o tempo do estacionamento, mas também se ela for deixar uma criança na escolinha, porque são 10 mil pessoas, e são várias mães. Então, além do tempo do estacionamento que você completou aqui, você tem que parar um pouco mais distante. Nós temos vários estacionamentos não tão perto. E você calcula o tempo do estacionamento, calcula o tempo que você vai levar para deixar o seu filho na escolinha, para você não se atrasar. Isso é importante. E calculou esses 2 tempos, tanto do estacionamento como da criança, eu tenho certeza que 5 para as 10 você vai estar ali pronto para a reunião. Porque a reunião marcada para começar às 10 horas, ela impreterivelmente vai começar às 10 horas, mas 1 minuto, pelo menos, antes, os portões vão estar fechados, ou 5 minutos, melhor dizendo. E às 10 horas, todas as portas estarão fechadas. Isso se não estiver totalmente cheio o templo, né? Porque se o templo estiver cheio 20 para as 10, nós vamos ter que fechar a porta às 20 para as 10. Não pode haver superlotação. Não queremos a superlotação, até porque para não desgastar a pessoa na reunião, porque é muito complicado. É melhor que a pessoa chegue cedo, tome o seu lugar, reserve o seu lugar, para que ela participe de forma tranquila e tenha o seu encontro com Deus aqui no Templo de Salomão. Nós ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. Deus abençoe em nome de Jesus. Se antes eu sou